Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Irmãos, nós temos que ter esse costume. Foi até bom ter ficado sem esse data show, né? Não vem para a igreja sem trazer sua Bíblia, não. Sua Bíblia é física, em nome de Jesus. Se você não tiver Bíblia, pode olhar para mim aqui. Se você não tiver Bíblia e não tiver condições de comprar, nós temos Bíblias aqui. Eu comprei algumas Bíblias aqui na igreja. Então talvez você não tenha, né? Eu vou te abençoar com a Bíblia aqui em nome de Jesus. Mas não fique sem trazer Bíblia, não. Até quando o data show tiver, né? A gente precisa. Até mesmo para a gente ser como aqueles irmãos. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Atos. É um dos episódios que Paulo está pregando a palavra de Deus. Lucas, quando está escrevendo Atos, vai dizer assim que quando ele prega para um povo que estava lá em Bereia, os bereanos, eles não confiavam muito que Paulo estava falando, não. Eles examinavam tudinho para ver se era verdade. Tudo era examinado. A gente precisa ter esse temor, né? De pegar a palavra de Deus e examinar quando nós vamos escutando. E na verdade, quem já tem essa prática de leitura da palavra de Deus, conhece a palavra. Mas não percamos o costume de bons cristãos que somos, de levar a palavra, levar a Bíblia, né? Não somente debaixo do braço, mas principalmente no nosso coração. Vamos para o texto da palavra de Deus. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Somente aqui. Curve a sua cabeça. Pai, nós estamos aqui para ouvir a sua voz. É certo que nós já entoamos louvores ao Senhor, e eu tenho certeza que esses louvores se achegaram até a sua presença. Mas ainda com a sua misericórdia que tem sustentado esse culto até aqui, Deus, que a sua palavra possa ser ministrada à medida e proporção que nós precisamos ouvir. Não aquilo, ó Deus, que agrade a nossa própria vida, o nosso próprio ego, mas aquilo, ó Deus, que venha nos confrontar. Porque eu sei, ó Deus, que todo confronto que vem da parte do Teu Espírito Santo gera mudança da nossa vida. E não uma mudança para pior, mas uma mudança para melhor. Que saiamos daqui, ó Deus, transformados essa noite. Que nada, ó Deus, seja algum pensamento, seja alguma preocupação, seja alguma distração, até mesmo, ó Deus, espiritualmente possa nos roubar a atenção da sua palavra. Mas que o Senhor tenha liberdade nos nossos corações. Espírito Santo, o Senhor continua sendo bem-vindo aqui. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é interessante essa carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, e há uma curiosidade, talvez, tanto na primeira carta que Paulo escreve, quanto na segunda carta. Paulo estava alertando Timóteo quanto ao ministério. A gente sabe que é uma carta pastoral, sobre qual deveria ser o proceder de Timóteo. Mas em alguns episódios da primeira carta, e principalmente, mais ainda na segunda carta que Paulo escreve para Timóteo, Paulo alerta Timóteo dos últimos dias, que seriam dias difíceis, que seriam pessoas que não teriam amor pelos outros, mas seriam amantes de si mesmo. Seriam pessoas que não se submeteriam a nada, seriam pessoas que não se submeteriam à autoridade, seriam pessoas que queriam ser o dono de si mesmo, o líder de si mesmo. Paulo já advertia isso há quase 2000 anos atrás para Timóteo. E aqui nesse capítulo 4 que a gente leu, Paulo começa falando, mas não dele mesmo, não como uma recomendação para Timóteo, nem como uma instrução para Timóteo de como ele deveria proceder. Paulo aqui começa falando no versículo 1 que era o Espírito Santo. Veja, ora, o Espírito afirma expressamente, ou seja, nesse momento aqui que Paulo estava escrevendo essa carta para Timóteo, era o Espírito Santo que estava usando ele ali até como uma profecia. E quando a gente traz e passa a história e chega nos nossos dias, e eu creio assim no meu coração, que nós vivemos os últimos dias que antecedem a volta de Cristo. Pode ser que a nossa geração, e eu creio isso, que a nossa geração seja a geração do arrebatamento de Cristo da igreja. Aleluia. Merecia um glória a Deus da sua parte aí, irmão. Esse é o momento mais esperado da igreja de Cristo. É o arrebatamento, é a salvação, é a vida eterna com Cristo Jesus. E quando nós trazemos para os nossos dias, nós vemos como isso tem acontecido. Pessoas que vêm sido enganadas por ensinos ou por doutrinas de demônios, espíritos enganadores e ensinos de demônios. E isso aqui, irmãos, vão cegando as pessoas. Esses ensinos vão entrando sorrateiramente,
Quando a pessoa dá por si, ela já foi tomada por esses ensinos malignos e se afastaram da verdade, justamente por não conhecer essa verdade, a verdade bíblica, a verdade da palavra de Deus. Aí, dentro aqui desse versículo, eu queria nesses minutos com os irmãos falar sobre algo que antecede justamente esses últimos dias antes da volta de Cristo, que chama apostasia. Talvez algumas pessoas nem sabem o que é isso, ou muito menos o significado da palavra apostasia. Mas Deus, em sua presciência, em toda a sua palavra, como ainda nos dias de hoje, quem esteve aqui de manhã pôde sentir a presença gloriosa do Espírito Santo. Deus usou a irmã que estava aqui ministrando no nosso coração de uma forma sem igual, principalmente em palavras de profecia. E Deus, quando fala alguma coisa acerca do nosso futuro, olha para mim aqui em nome de Jesus, não é para trazer medo, não é para trazer até um certo tipo de ansiedade, quando é que isso vai acontecer, não. Mas Deus, em sua presciência, Ele nos fala de coisas futuras, para que nós possamos nos preparar. Deus é onisciente, então Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Quando Ele revela algo que vai acontecer na frente, meu filho, prepara que isso aqui vai acontecer. Então, nesse versículo, Deus, porque é o Espírito Santo quem está falando, faz uma afirmação: nos últimos tempos, as pessoas apostatarão da fé. Apostatarão por obedecer a espíritos enganadores. Agora, todas as palavras que Deus dirige para nós, irmãos, seja às vezes por uma ministração como essa que está sendo dirigida ao seu coração, seja por essa palavra revelada que é a Bíblia Sagrada, a qual muitos aqui perderam o hábito de ler, e muitas vezes já nem tem mais a paixão de ficar meditando e ler um versículo e ver: Deus, qual o motivo, qual a razão desse versículo aqui, o que o Senhor quer falar para mim? Quando Deus fala conosco, Ele não fala simplesmente a dirigir palavras vazias, palavras sem futuro, como diz aí, né? Palavras sem rumo, não. Deus, Ele tem um objetivo, e o objetivo da palavra de Deus, irmãos, é prevenção. Você pode repetir isso comigo? Prevenção. É isso, inclusive, que tem faltado para muitos brasileiros nessa pandemia. É por isso que a gente desenvolveu aqui uma cepa que em nenhum lugar do mundo talvez desenvolveu, porque as pessoas deixaram de prevenir. Quando nós não temos atenção em algo que recobra a atenção, e em nome de Jesus não deixe que nada tire a sua atenção aqui, irmãos. Quando nós não damos a atenção àquilo que merece atenção, nós somos suscetíveis ao fracasso, ou somos suscetíveis a essa doença. Outro dia eu conversava com um amigo, um irmão, e dizia: meu irmão, ele um pouco afobado com a situação do coronavírus. Eu falei assim: meu irmão, eu queria te incentivar a trocar essa palavra que você está usando de medo, de receoso que você está, por prevenção. Troque o medo por prevenção. Nós não podemos deixar de viver, nós não podemos deixar de fazer as nossas obrigações, de trabalhar, não podemos deixar como igreja, de ouvir a palavra de Deus, de alimentar o nosso espírito, mas precisamos ter um espírito preventivo. Agora, feita essa analogia, é para isso que a palavra de Deus serve, irmãos, para que nós possamos nos prevenir daquilo que muitas vezes Satanás vem com toda a sua artimanha e todo o seu arsenal de guerra contra as nossas vidas. Aí aqui Paulo está falando assim: nos últimos dias, alguns apostatarão da fé. Inclusive, irmãos, essa é a principal marca que Cristo está voltando. Isso aqui é para separar. Lembra que você, com certeza você lembra dessa palavra, e até muitos gostam de citar isso, né? Como se a pessoa fosse melhor. Ah, tem muito joio no meio do trigo. Alguns gostam até de se auto-justificar: eu não vou para a igreja não, porque tem mais joio do que trigo lá. Agora, isso aqui até faz parte do propósito divino, para afastar aqueles que não fazem parte do trigo, mas fazem parte do joio no meio do corpo de Cristo. Mas, irmãos, a palavra do Senhor nos diz, e faz questão de escrever isso no último capítulo, Cristo usando João para escrever o Apocalipse. No capítulo 22 vai dizer assim: aquele porém, depois de falar tudo o que aconteceria no final dos tempos, aquele porém que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da vida eterna, a qual o Pai tem reservado para aqueles que o amam. Você vai perseverar em nome de Jesus na presença de Deus. Aleluia, aleluia.
alguns apostatarão da fé. E eu estava observando essa mensagem e por muito tempo, confesso que até pouco tempo atrás, eu quando olhava, Paulo Henrique, para algumas pessoas que se desviaram, algumas pessoas que saíram da presença de Deus, eu pensava assim, e até pregava sobre isso falando, bom, essa pessoa não provou realmente quem é Deus, não houve uma conversão, às vezes até houve, às vezes até provou quem Deus é na essência. O que faltou ali foi a pessoa guardar a fé, foi a pessoa prevenir, faltou prevenção da parte dessa pessoa. Então, em primeiro lugar, que eu queria que você guardasse essa noite no seu coração, a fé pode ser perdida, e tem muitos perdendo a fé, irmãos. Tem muitos perdendo a fé nos dias de hoje. Tem muitos deixando a presença de Deus, justamente por aquilo que nós falávamos aqui agora há pouco, que nós estávamos ofertando, por não olhar para Cristo, por não confiar em Deus. Tudo isso são prevenções que nós guardamos a nossa fé. E perceba comigo, eu disse agora há pouco que algumas pessoas nem sabem o que é isso, né? O que é apostasia, pastor? O que é apostatar? Então, pois bem, apostatar, ela vem do grego, assim como todo o Novo Testamento foi escrito no grego. Paulo escreve as suas cartas no grego. E o interessante do grego é que para uma palavra, eles têm vários significados, muitos significados. E conforme a necessidade, a palavra é aplicada, ou o significado da palavra é aplicado conforme o contexto do texto. Então, geralmente a gente lê aqui, né, alguns apostatarão da fé, que foi traduzido aqui ipsis literis, mas tem um significado por trás dessa palavra. E qual é? Olha aqui, eu anotei, essa palavra apisteme do grego, significa, preste atenção, retroceder, ou fazer retroceder, afastar-se de alguém, ou fazer-se afastar-se, abandonar, tornar-se infiel, fugir. E essa palavra aqui, ela aparece várias vezes no Novo Testamento, em especial nas muitas cartas que este apóstolo Paulo escreveu. Interessante, quando nós voltamos lá para Lucas, em Atos, na segunda carta que Paulo escreve ao Timóteo, ela é usada no sentido de apartar-se, ou seja, de retirar-se, de sair-se. Apostatar significa justamente isso. Quando a gente volta lá para o Evangelho de Jesus, em Lucas capítulo 8, versículo 13, ela aparece ali, Jesus falando, significa desviar. Ali em Atos capítulo 5, versículo 37, tem um outro significado já de apostasia, levar consigo. É como se Satanás levasse consigo, apostatando os que estavam firmes na fé, para uma nova atitude diante de Deus, uma atitude de apostasia, de pecado, que não tem temor perante Deus. E por fim, eu notei ainda uma outra referência, que diz sobre deixar de ir. É como se nós estivéssemos numa caminhada, olha aqui para mim, numa caminhada com Jesus Cristo, de mãos dadas com Ele, a partir do momento que o recebemos como nosso Salvador. Mas a partir de então, quando nós começamos a apostatar, nós soltamos a mão de Cristo, e aí nós passamos a deixar de ir para onde Ele nos está levando. Sabe, aquilo que a gente dizia agora há pouco aqui, de Apocalipse, a vida eterna, a salvação. Cristo em seu Espírito Santo está nos conduzindo às moradas celestiais. Mas tem muitos, por estar apostatando da fé, que estão deixando de ir no caminho da Jerusalém celestial. Muitos. Irmãos, mas essa palavra, apisteme, apostasia, em todos os sentidos que nos traz na palavra de Deus, ela fala sobre abandonar. Apostatar fala sobre abandonar a fé. Até mesmo aquelas pessoas que já experimentaram a fé, como eu disse agorinha. É por isso, irmãos, que o Espírito Santo fala sobre apostatar, porque é possível. Então, rebatendo aquela ideia que até mesmo eu carregava comigo, a fé, ela pode ser perdida. Eu tenho dito aqui ultimamente para os irmãos, e quem tem estado frequente aqui tem visto eu falar essa mesma frase. A fé, ela é como uma chama. Se nós não abastecemos essa chama com óleo, uma hora ela apaga. Essa semana eu queimei um carvão, mas depois que acabou de pingar gordura ali naquela brasa, apagou-se o fogo. Não tinha mais algo que mantesse acesa aquela chama. Assim é a fé, irmãos. A fé, ela deve ser alimentada. E agora a gente vai ver aqui que inclusive é um dos remédios que o próprio apóstolo Paulo fala aqui nesse texto. Pois bem, abra comigo a sua Bíblia ainda,
lá em Colossenses capítulo 1. Abre aí comigo. Colossenses capítulo 1, versículo de número 23. Olha só, Paulo mais uma vez dizendo: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste. Ou seja, Paulo está falando aqui, sim, uma condicional, né? Se vocês ainda estão permanecendo na fé, ou seja, aquela fé que eu instruí vocês quando eu estava presente, se vocês ainda estão permanecendo nessa fé, se vocês não se apostataram, aí ele vai listar algumas outras coisas. Mas em um outro texto, aqui agora em 1 Tessalonicenses, carta da frente aí, você já vai achar essa carta. Capítulo 3, versículo 5. 1 Tessalonicenses 3, 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado do quê? Da vossa... Mandei indagar, perguntar, saber como é que estava o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil todo o meu trabalho. Paulo está falando aqui para a igreja que estava em Tessalônica. Irmãos, eu preguei muito para vocês aí, eu ensinei, eu dei o exemplo para vocês, mas eu estou preocupado, será que vocês estão guardando a fé de vocês? Porque senão todo o meu trabalho, todo o tempo que eu investi em vocês vai ter sido em vão. Eu estou ansioso para saber como é que está a fé de vocês. Deixa eu te falar algo aqui. Esse momento em que nós subimos à casa, essa casa de adoração, é o momento em que nós alimentamos a nossa fé. Porque a palavra de Deus, ela é comunicada aos nossos corações. E a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 4, que ela é viva. Ou seja, ela penetra até o profundo da nossa existência e nos revela quem Deus é. Então isso abastece a nossa fé. Mas até certo ponto, isso ainda é muito superficial. Isso ainda é muito raso. Somente vir e ouvir a palavra de Deus, mas na segunda, na terça, na quarta, até o resto da semana, continuar em uma vida que distorce aquilo que Deus é, você deixa de alimentar a sua fé. As nossas ações revelam a nossa fé em Deus. Se eu tenho uma atitude pecaminosa, significa que a minha fé, ela não tem gerado convencimento, ela não gera arrependimento, ou seja, é uma fé vazia. Na verdade, é alguém que já se apostatou da fé. Outro texto, 1 ainda Timóteo, mas agora no capítulo 6, último capítulo dessa carta que a gente leu, versículo 21. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. Se desviaram da fé. Resumindo esses 3 textos que lemos, a ênfase que a fé, ela pode ser perdida. Mas quando Deus fala que é possível, irmãos, perder a fé, olha aqui para mim em nome de Jesus. E essa palavra aqui não é para trazer desânimo no nosso coração, não é para trazer vergonha que faça a gente estagnar, mas é uma vergonha que gere constrangimento para que nós possamos mudar de atitude diante de Deus. É o intuito da palavra de Deus. Então quando Deus fala que é possível perder a fé, não é para você assim, desanima, então larga a mão disso logo. Não é isso. Quando Deus fala que é possível perder a fé, é no sentido que nós possamos evitar a queda, ou a perca da fé. É aquilo que eu dizia agora há pouco, é a prevenção da parte de Deus. Segunda carta que Pedro escreve, capítulo 3, 2 versículos, os 2 versículos finais do capítulo 3. O apóstolo Pedro vai dizer assim, vou esperar você pegar aí para você acompanhar comigo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18. Está lá no final, antes de Apocalipse, você volta um pouquinho. 2, 3 cartas aí, você chega em 2 Pedro. Versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis. O que ele falou aqui, irmãos? Prevenidos. Prevenidos como estáis, de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pedro aqui nessa última carta que ele escreve, ele começa a condenar alguns homens, algumas pessoas que se diziam em nome do Senhor. Eles estavam distorcendo a palavra de Deus.
fazendo muitos ali a se desviar da fé. É por isso que ele fala: irmãos, eu já tive com vocês, eu já ensinei a verdade para vocês. É por isso que ele usa essa palavra: vós de antemão, ou amados, prevenidos como vocês já estão. Eu já tinha prevenido vocês que isso aconteceria, e já tinha enxertado a verdade em vocês, através do ministério que Deus me outorgou. Quando Pedro está escrevendo essa carta, ele fala justamente sobre isso: acautelai-vos, não suceda que vocês sejam arrastados pelo erro desses insubordinados. É a mesma figura que a gente acabou de ler aqui no início da mensagem, do capítulo 4 de 1 Timóteo. É a mesma figura que o apóstolo Paulo usa aqui, de homens que cooperam na propagação e a divulgação desses ensinos de demônios, ou no engano, para perverter as pessoas e arrancá-las do caminho da verdade. É a mesma figura que Pedro está usando aqui nessa segunda carta. Paulo, ele, aqui no pano de fundo que ele está escrevendo, há uma ação demoníaca. Isso, irmãos, olha aqui para mim. Por isso que eu tenho falado muito aqui nesses dias. Tem pessoas que acham que muitas vezes ações de governo, sejam ele federal, estadual ou municipal, ou até mesmo ações de algumas pessoas que estão à frente de lideranças, são simplesmente do acaso. Mas veja que sempre Paulo fala que no fundo há uma ação demoníaca, porque a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, mas contra as hostes infernais nas regiões celestiais. A nossa guerra, irmãos, não é contra aquilo que nós vemos, mas é contra aquilo que sorrateiramente nos destrói sem nós vermos. Hoje pela manhã, quando nós estávamos aqui aguardando a Marmitex aqui, eu e a missionária Cris conversávamos sobre esse assunto. E eu até falava para ela: missionária Cris, eu estava essa semana debatendo, conversando sobre a Bíblia, a palavra de Deus, lá do capítulo número 3 de Gênesis, quando foi a queda do homem. Tem gente que acha que Deus criou Eva num dia e no outro dia ela já pecou, né? Não foi assim, irmãos. A palavra de Deus não nos fala quanto tempo foi. Quanto tempo foi que Adão ficou sozinho? Quanto tempo foi que Eva foi levada a pecar? Mas com toda certeza, nenhum pecado, guarde isso no seu coração, se você tem sido tentado na sua própria fraqueza. Nenhum pecado nasce da noite para o dia. Nenhum pecado é consumado da noite para o dia. Nenhum homem trai a sua esposa da noite para o dia. Aquilo começa com um desejo ilícito. A pessoa passa a mergulhar em alguns sites que são pervertidos, e aquilo ali vai gerando desejo até que a pessoa consome aquele desejo que brotou no coração. Estou usando esse exemplo, mas isso serve para tudo. O pecado, ele nasce na nossa concupiscência, no nosso desejo carnal, e aquilo ali nos leva a pecar. Assim também é aqueles que se apostatam, é aqueles que se desviam, é aqueles que deixam a fé, é aqueles que deixam de seguir no caminho com Cristo. Eles não veem. Quando eles vão dar por si, já estão longe. Mas sabe, irmãos, a graça de Deus, ela é tão incomensurável, ela é tão grande, ela é tão profunda, ela alcança a gente mesmo quando a gente está morto em nossos próprios delitos, como diz a palavra de Deus em Atos, que se talvez alguém tenha se sentido longe aqui essa noite, essa graça está aqui para te aproximar de novo, aleluia! Receba essa palavra sobre a sua vida. E eu sei que o Espírito Santo está falando em corações aqui. Pois bem, irmãos, Paulo está falando isso. Há uma ação demoníaca, sorrateira por trás desses homens que são mentirosos, desses homens que distorcem a palavra de Deus. Irmãos, enquanto seu pastor, alguém que ora por você, pela sua alma, e eu oro por todos os irmãos, posso falar que eu oro todos os dias nominalmente por você, que às vezes passa despercebido, mas eu tento sempre orar pela sua vida, sempre interceder por você. Eu quero chegar diante de Deus, e Deus, aquilo que o Senhor concedeu nas minhas mãos está aqui, minhas mãos limpas perante o Senhor. Eu intercedo pela sua vida, mas me ajude em oração também, que eu preciso da sua oração. Sou um homem como você, sou um homem como Elias, sujeito às mesmas fraquezas e necessidades. Mas escute isso: há homens ao redor de todo o mundo, mas vamos ficar aqui somente no nosso país, na nossa cidade, Goiânia, que tem distorcido a palavra de Deus. E o interessante é que esses homens arrastam multidões. Já percebeu isso?
tantas igrejas aí, irmãos, que o cara já está no 20º casamento. Qual que é a autoridade que um cara tem desse para aconselhar um casal? Qual que é a autoridade que um cara desse tem para falar para casais no 30º casamento, que vivem em pecado, que vive adulterando? O pastor em cima do púlpito. Mas por que essas pessoas arrastam multidões? Nem tinha separado esse texto, é o Espírito Santo falando. Olha aqui, 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 1. Paulo vai dizer assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, como essa geração tem marcado pela ingratidão, irreverentes, sem reverência à presença de Deus, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si mesmo, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. E aí, em um outro momento aqui mais para frente, Paulo vai falar assim: Timóteo, esses dias vão ser tão difíceis, esses últimos dias, que esses homens que serão avarentos, todas essas qualidades que a gente acabou de ler, eles não suportarão ouvir a verdade, eles não vão suportar a sã doutrina. Mas a minha mensagem para você, Timóteo, é: permanece na verdade. Se custar a sua vida, ensine a sã doutrina. E enquanto Deus me der graça sobre a vida dos irmãos, eu havia me comprometido há muito tempo já atrás com isso, com meu Deus, e perante os irmãos, a verdade vai ser falada aqui sobre esse altar. Não para agradar ego de ninguém, mas para que o Cristo seja glorificado e Ele resplandeça sobre as nossas vidas. Aí, voltando à pergunta que eu disse: por que essas pessoas que vivem assim toda bagunçada, são igrejas que têm 6.000 pessoas? Porque são homens que ajuntaram para si doutores ou pregadores que falam o que eles querem ouvir. Não tanto lugar que o pecado já não é condenado mais. Eu ouvia para trás alguém dizendo isso, e é interessante. Hoje a gente acha que Deus mudou, né? Não, a sociedade hoje construiu um Deus que é mais tolerante, que é só amor, que é só bondade, que é só misericórdia. Deus é tudo isso, irmãos. Os atributos de Deus, isso também está nos atributos dele. Só que também Deus, ele é justiça e Deus é juízo. E se há uma mentira, se há um ensinamento maligno de demônio, evangelista Daniel, é querer diminuir a justiça e o juízo de Deus. Não, Deus é tolerante, Deus é paz e amor, tá tudo certo. Pode ficar, venha como estás e fique como estás. Continua no pecado, continua na lama. Irmãos, e muitas vezes as pessoas, até a certo ponto, é isso que nós estamos pregando essa noite, são transformadas, começam a viver em santidade, em piedade, como nos diz a palavra de Deus. Mas aos poucos essas pessoas vão sendo pervertidas por esse ensino. Sabe o que é verdade? Deus não pode ser esse carrasco todo de juízo, né? Fazer isso aqui não tem problema não. É necessário que quem busca a Deus ande em santidade. Esse primeiro tópico que nós estamos falando fala disso: perder a fé. Aí no mesmo versículo que a gente leu agora, no versículo 3, Paulo vai dizer assim, ó: eles proíbem o casamento e exigem a abstinência dos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Paulo usa aqui duas figuras de exemplo dos falsos ensinamentos que estavam ocorrendo ali naqueles dias. Só que isso aqui vale para tudo. Paulo usa o alimento e a questão do casamento, né? Olha, você não pode casar, você viver diante de Deus. Tem alguns lugares aí que pregam isso até hoje, né? Uma outra região aí, não vamos falar não, né? Não pode casar, celibato, etc. Aí Paulo está falando isso aqui: olha, eles proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos. Tem até no nosso meio evangélico também que eu não considero talvez nem como uma igreja, mas como uma seita, né? Que proíbe também ingerir algum certo tipo de carne, né? Não pode comer carne disso, não pode comer carne daquilo. Irmãos, Deus já santificou tudo.
que Deus já santificou, já era. Nós podemos comer tudo, tudo é de Deus e é para Deus, acabou. Pedro, na religiosidade toda dele, Deus mostra uma visão num lençol em cima do telhado ali de uma casa, e naquele lençol descia alguns animais, e Deus falava: Pedro, come esse animal aí, para com isso, eu já santifiquei, não torne impuro aquilo que eu já santifiquei. Aí Pedro, mesmo assim, resistente. Mas enfim, hoje nós podemos, acabou essa questão dessa lei de não comer algum tipo de carne. Aí Paulo está falando isso aqui, esse exemplo. Só que essa referência que Paulo usa de casamento e de alimento é só como exemplo. Mas isso aqui vale para tudo. É para tudo. Tudo que Deus criou e instituiu, isso aqui tem sido pervertido por homens enganadores, que tem como motivação ensino, irmão, isso é muito forte, é ensino de demônios. Veja como isso é profundo e forte. Ensino de demônios. Ou seja, são homens que com inspiração maligna pervertem a palavra de Deus. E essa é a grande verdade, essa é a grande questão, essa é a essência do engano. É induzir que a pessoa perca a fé. Deixa eu te falar algo aqui, talvez você não saiba, talvez seja até um segredo. O maior interessado que você perca a sua fé chama-se Satanás, o pai das trevas. Porque se você perder a sua fé, você vai perder a sua salvação. Mas irmãos, em nome de Jesus, o mesmo Espírito que um dia colocou fé no seu coração, que te fez falar assim: Deus, eu abro mão da minha vida, eu abro mão dos meus sonhos, mas eu recebo o Senhor como Salvador da minha vida. Eu abro mão das minhas paixões carnais para viver o que o Senhor tem para mim. Esse mesmo Espírito é quem vai dar força para você guardar a sua fé em nome de Jesus. É quem vai dar sabedoria para você guardar a sua fé em nome de Jesus. É quem vai dar para você inteligência, seja emocional ou qualquer que for, para você guardar a sua fé. Eu falo para pessoas aqui, e nenhum dos irmãos há de se perder pelo caminho. Deus vai dar discernimento para você. Em segundo lugar, a fé, ela pode ser guardada. Então, da mesma medida e proporção que a fé pode ser perdida, a fé pode ser guardada. Vamos rodear mais uma vez a Bíblia. Capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 7. É conhecido, talvez não precisava nem ir, né? É um versículo conhecido, que tem sido até usado muito nesses dias, onde nós temos perdido os homens e mulheres de Deus. Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira. E o que ele fez? Guardei a fé. Guardei a fé. Paulo está dizendo assim: eu terminei bem. Eu não perdi a minha fé no percurso, eu não perdi minha fé no caminho. Nada abalou a minha estrutura em Deus. A fé que quando eu estava ali no caminho de Damasco foi gerada no meu encontro pessoal com Jesus. Talvez há pessoas aqui que se esqueceram do dia que se encontraram pessoalmente com Jesus. Já nem se lembra mais daquele primeiro amor que Éfeso também esqueceu, lá no Apocalipse, capítulo 2 de Apocalipse. Perdeu o primeiro amor, a essência de servir a Deus, a essência de servir o próximo, a essência de se desprender da própria vida. Talvez tenha perdido, mas um dia, irmãos, deixa eu relembrar e ser boca de Deus no seu coração aqui essa noite. Um dia você teve um encontro pessoal com Deus. Ele quer se encontrar de novo com você hoje aqui. Ele quer mudar a sua vida hoje aqui, irmãos. Eu falo como boca de Deus aqui, aleluia. Transformar a sua realidade. Aí Paulo diz isso: essa fé que foi gerada lá no meu encontro, na minha conversão, que eu encontrei com Jesus, eu guardei ela. Não foram as prisões não tiveram força para tirar, os açoites não tiveram força para tirar, a pandemia não teve força para tirar minha fé, a crise financeira não teve força para tirar minha fé, a crise familiar não teve força para tirar minha fé. Mas Deus, aleluia, eu cheguei diante do Senhor, porque eu completei a minha carreira e guardei a fé. E a massuira lá, a massuira canta lá, a massuira cada suira. Oh, aleluia. Eu creio, meus irmãos, pelos olhos da fé, que eu e você chegaremos aquele dia, e das mãos do nosso Senhor nós seremos coroados. Vinde benditos do meu Pai, entra para o lugar do repouso que eu preparei para você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Irmãos, aleluia.
Eu sei que a nossa caminhada tem sido difícil nesses dias. Pastor, é difícil guardar a fé. Mas irmãos, quando a gente olha para quem está escrevendo isso aqui, a gente vê que é possível também. O cara passa por as maiores, entenda essa palavra que eu vou dizer agora, as maiores desgraças Paulo passou. Mas mesmo assim, no final, porque essa foi a última carta, muito provavelmente, quase 100%, a segunda carta que Paulo escreve ao Timóteo foi a última, não escreveu mais nenhuma depois disso. Ele fala: eu acabei por aqui, Timóteo, mas eu trouxe a fé dentro do meu coração. Eu guardei a minha fé. Irmãos, alguns textos bíblicos ainda vai nos mostrar esse tipo de exortação de permanecer na fé. Paulo, quando começa o seu ministério ali com Barnabé, em Atos capítulo 14, versículo 22, a palavra do Senhor vai nos dizer que Paulo e Barnabé exortavam o povo, ou exortavam a igreja, a fim de que permanecessem firmes na fé. Firmes na fé. E quando a gente volta para a primeira carta, e eu quero ler esse texto, aos Coríntios, capítulo 16, último capítulo de 1 Coríntios, versículo 13. Olha só a recomendação do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 16, 13. Sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Em outras versões, e até a versão que eu preparei a palavra aqui, vai dizer assim: sejam fortes. Isso aqui, irmãos, ser forte, irmão Eduardo, é uma decisão individual. Eu não consigo, por mais que eu queira, ser forte por você. Eu posso te ajudar, eu posso te aconselhar, eu posso gerar uma palavra de ânimo, assim como o intuito principal dessa palavra é gerar ânimo no seu coração. Mas ser forte é só você e Deus. Aí talvez você diga: pastor, então tá lascado. Desculpa da expressão. Tá danado. Acabou, Marley, não tem mais jeito. Como é que eu vou ser forte nesse tempo agora? Irmãos, quando Paulo diz para Deus sobre que a força dele: Deus, as minhas forças acabaram, eu não consigo mais. Paulo fala assim, Deus fala para Paulo, melhor dizendo: Paulo, a minha graça basta para você. Para de dizer que você não vai dar conta mais, Paulo. A minha graça é que sustenta você. A minha graça é que põe você em pé. A minha graça é que te dá recursos para guardar a fé. Paulo, a minha graça se aperfeiçoa quando você reconhece que você é fraco. Então esse versículo que ele está dizendo aqui: sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente. Ou seja, com uma postura de alguém íntegro, com uma postura de um homem justo. E sede fortes, fortalecei-vos. Se fortaleça na graça de Deus, irmãos. É ela que vai te dar força para você guardar a sua fé. Paulo guardou a fé porque quando ele ouviu isso de Deus, na segunda carta aqui aos Coríntios, a questão de minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo conseguiu guardar a fé dele justamente por causa disso. Me permita fazer essa conjecturação ali. Com certeza, na mente de Paulo: eu estou fraco, essa prisão aqui agora acabou, eu não vou conseguir mais ser crente, eu não vou conseguir mais guardar a minha fé. Ali naquele momento eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito Santo fortalecia: a minha graça te basta, a minha graça te basta, Paulo. Continua, dê mais um passo, que seja um passinho de formiguinha, mas só não pare, só não desista, só não pare de olhar para mim, só não negue a cruz, só continue levando o seu casaco cada dia, que eu vou te dar o recurso para você conseguir caminhar. Aleluia, aleluia. Então nesses textos aqui, tanto em Atos 14 como esse de Coríntios aqui que a gente leu, a Bíblia nos mostra que o oposto de naufragar na fé é manter a fé, a boa consciência. Nessa mesma carta de Timóteo, agora no capítulo 1, versículo 19, a palavra de Deus diz assim: mantendo a fé e a boa consciência. Preste atenção comigo nesse versículo, esse aqui é um versículo chave dessa pregação hoje. Mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O que é boa consciência? Estava lendo esse texto bíblico aqui e me auto-perguntei, e até fui buscar um pouco mais de entendimento nessa expressão boa consciência. Isso aqui, irmãos, reflete sobre os atributos da bondade de Deus, da justiça de Deus.
fala do que é justo, fala do que é íntegro. Ou seja, trocando aqui as palavras, é como se Paulo dissesse, mantendo a fé e a sua integridade, a sua santidade, a sua justiça perante Deus. É isso, quando você mantém isso, você guarda e não naufraga na fé. Aí mais uma vez, próxima carta aí depois de 2 Timóteo é a carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo de número 14. Acompanhe comigo. Porque nos temos tornados participantes de Cristo, se, mais uma vez é condicional, de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio nós tivemos. Sabe, irmãos, é possível. É isso aqui que Paulo está falando. E eu quero enfatizar isso aqui, que é a mensagem que Deus queimou no meu coração. É possível nós guardarmos a nossa fé até o fim. Paulo em Romanos capítulo 8, nos versículos finais ali, antes dos versículos, aliás, a partir do versículo 32, Paulo vai dizer assim que nada pode nos separar de Deus, no amor que foi revelado em Cristo. Nada pode nos separar. Então, por causa desse amor, é possível nós guardarmos a nossa fé a cada dia. É possível nós levantarmos com uma mente diferente, transformada dia após dia. E o que tem faltado em corações de pessoas que têm se afastado de Deus, sem ver que estão se afastando, é justamente ter a sua mente transformada. É por isso que no capítulo 2 da mesma carta aos Romanos, Paulo fala aquele versículo conhecido: sede transformados. Pelo quê? Pela renovação da vossa mente. Uma mente renovada, irmãos, gera em uma vida transformada. Guarde essa palavra no seu coração essa noite. Uma mente nova. Talvez tem muitas pessoas também que têm se apostatado da fé, se desviado, se afastado de Deus, porque está carregando trapo na sua mente. A sua mente está cheia de remendo. Não é uma mente nova. Não é uma mente que foi transformada por Deus, que já foi refeita pela ação espiritual do Espírito Santo, que só vive lá atrás, no que fez, no que deixou de fazer, nas culpas, nas sequelas do passado. Irmãos, renove a sua mente. Sede transformados pela renovação da vossa mente. Uma mente renovada gera uma vida transformada. Pode gravar isso no seu coração. Então, nesse versículo 14 que a gente leu, se guardarmos até o fim a confiança que desde o princípio nós tivemos. Você sabe o que o rei Salomão, em um dos seus provérbios, escreveu? É melhor o final das coisas do que o início delas. Salomão não diz que é melhor o início do que o final. Apesar que muitas vezes o início do casamento é uma bênção, né? Apesar que muitas vezes o início de algum relacionamento ou o início da caminhada cristã é tudo às mil maravilhas, a gente não consegue olhar para ninguém, às vezes até alguém fala alguma coisa contra aquilo que a gente está fazendo, mas a gente fecha o ouvido. Não, eu quero é servir a Deus. Cara, pode falar o que você quiser, fale mal ou fale bem, mas fale de mim aí, eu estou servindo a Deus. Começo da caminhada, mas depois a gente começa a desanimar. É por isso que a palavra de Deus nos traz sobre a importância do final das coisas. Isso aqui gera em torno de uma palavra atrás. Toda essa ação de ir até o fim, de guardar a fé, de perseverar, fala sobre isso, perseverança. Aqueles que perseveram alcançam a bondade de Deus. É melhor o final das coisas do que o início delas. Não adianta começar bem, tem que terminar bem. Tem que terminar bem. Talvez eu esteja pregando aqui essa noite para alguns irmãos que estão se identificando aqui com essa mensagem, e quando olha para a sua caminhada cristã, você vê o quanto você mudou diante de Deus. Você vê o quanto hoje, olhando nesse sentido, a sua fé é uma fé fragilizada, porque não tem sido suficiente para te manter em pé diante de Deus. A sua fé não tem dado força para você viver em integridade diante de Deus, em levantar pelas madrugadas e clamar a Deus, em erguer um jejum a Deus, em levantar sobre a sua casa e ser boca de Deus dentro do seu lar. A minha fé não tem sido nesse sentido, pastor.
Eu não tenho confiado que na minha boca eu tenho as palavras que podem gerar vida ou gerar morte. Eu tenho deixado de profetizar sobre o meu casamento. Eu tenho deixado de profetizar sobre a minha empresa. Eu tenho deixado de profetizar sobre mim mesmo. Eu tenho deixado de clamar. A minha fé não está me dando recursos para isso. Mas irmãos, Deus está aqui. Eu sei que Ele está aqui. Aleluia. Para renovar essa fé no seu coração. Para te dar essa visão que talvez você perdeu. De levantar-se como boca de Deus aonde Ele tem te colocado. De viver uma nova perspectiva na presença de Deus. Sabe, de ter esse desejo de ver assim: eu vou clamar pelas madrugadas, eu vou levantar um jejum a Deus, eu vou evangelizar alguém, porque eu sei que um dia eu receberei de Deus a recompensa na eternidade. Se Deus não quiser me recompensar aqui nessa vida, tudo bem, mas eu sei que na eternidade eu tenho um galardão junto para com Deus. Você entende o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Isso aqui é muito forte, porque tem muitas pessoas sendo levadas por isso aqui. Muitas pessoas sendo levadas por ensinos enganosos. E afastando-se, apostatando da fé. Agora, deixa eu te falar algo aí para nós caminharmos para a conclusão. Guardar a fé é uma responsabilidade individual. Judas, que é somente um capítulo lá em Judas antes de Apocalipse. No versículo 3... Eu achava, quando eu era jovem, vou contar uma curiosidade para os irmãos aqui. Eu achava que esse Judas aqui era os Iscariotes. Eu ficava perguntando isso aí, para mim mesmo, né? Nunca cheguei a perguntar para ninguém. Mas gente, por que Judas está aqui? Ele traiu Jesus. Talvez alguém pense que esse Judas aqui, não, tá, irmãos? Esse Judas aqui é o irmão de Tiago, tá? Irmão de Tiago, é outro Judas. Aquele morreu, acabou. Versículo 3, olha só. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi-me que eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes. Ok, irmãos? Batalhardes. O que é batalhar, irmão? É lutar, é brigar, é empregar tempo, é empregar força. É uma luta individual mesmo. É a cada dia falar assim: eu abro mão dos meus prazeres para guardar a minha fé. Eu abro mão da minha vontade para guardar a minha fé. É uma renúncia individual. E ele usa justamente essa palavra, batalhar. Fala sobre empregar força mesmo. Mas tem recompensa da parte de Deus. Diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Em outras palavras, Judas está dizendo que o nosso dever é ser como vigias da nossa fé. Vigiar sobre a nossa fé. Quando nós voltamos à carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, Paulo vai dizer sobre a armadura de Deus. Como é que eu pelejo pela minha fé? Como é que eu batalho? Revestindo-me com a armadura de Deus. Em especial no versículo 13 de Efésios, capítulo 6, Paulo vai dizer assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Irmãos, se tem dias que são maus, olha aqui para mim em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tem dias que são maus, são esses dias. Dias difíceis demais. Que tem dia que a gente pensa assim: meu Deus, era melhor que esse dia de hoje não tivesse existido, porque foi tão decepcionante, que era melhor que não tivesse existido. O segredo está aqui na palavra de Deus. Use a armadura de Deus, para que vocês possam resistir do dia mau. E depois de ter desvencido tudo, olha o que ele diz, a última expressão que ele fala nesse versículo: permanecer inabaláveis. Irmãos, quando nós desenvolvermos a armadura de Deus sobre as nossas vidas, olha aqui em nome de Jesus, não existe nada, nem toda hoste demoníaca, nem todo o inferno, que pode abalar a nossa estrutura. A palavra de Deus é muito clara. Quando nós usamos a armadura de Deus e resistimos ao dia mau, nós permanecemos inabaláveis. Deixa eu contar algo aqui para os irmãos. Estava conversando com alguém essa semana lá do meu serviço, e aconselhando essa pessoa ali.
E ele me perguntou assim: rapaz, eu fico admirado, porque todas as vezes que eu procuro você, você está falando de Deus, você tem coisa boa para falar, parece que você nunca está desanimado. Eu falei no meu pensamento: não, meu filho, você que benção, desânimo rodeia todos os dias. Mas aí eu peguei e falei para ele assim: sabe qual que é o segredo, fulano? É que quando nós andamos com Deus e nós decidimos por nós mesmos a usar aquilo que vem de Deus, nós permanecemos firmes. Então não é nenhum momento, eu estou falando aqui sobre decisão individual, mas não é em nenhum momento, Major Eduardo, sobre nós mesmos, mas é sobre a força dele através da armadura em nós. Aleluia. Quando nós usamos, nós permanecemos inabaláveis. Para a gente fechar essa mensagem, pastor, prática agora, como é que eu faço para guardar a minha fé? Voltemos no texto que a gente leu, de 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 6, 7 e 8 e depois o 16. Expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Versículo 16: tem cuidado de você mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a você mesmo, como aos seus ouvintes. Primeiro lugar aqui, dos 3 pontos de nós guardarmos a fé, para eu encerrar, Paulo fala sobre nutrir, alimentar, expondo essas coisas, será bom ministro, alimentando com as palavras da fé. Irmãos, olha aqui. Quando nós somos crianças, algumas crianças desenvolvem alguns tipos de problemas por falta de alimentação saudável. E aí entra com algumas vitaminas e assim por diante. Principalmente porque a criança gosta muito de doce, e doce tira o apetite. Então eu tenho enfrentado isso lá em casa, né? Ana Liz é formiga. A gente tem que tirar o doce dela, que ela já acostumou. Aí, vem correndo. Tentar tirar o doce dela, para ela comer mais comida. Não que ela esteja com algum problema, graças a Deus. Mas se a gente não mudar, vai ter. Porque quando não se há uma boa alimentação, nós ficamos debilitados. Nós ficamos enfraquecidos. Até mesmo como adultos, quando adultos. Se nós não nos alimentamos bem, nós ficamos fracos, nós não temos forças. Quantos aqui já tentaram fazer alguma atividade física sem ingerir algum alimento? Levanta a mão para mim ver. Ninguém. Nossa, poucas pessoas, né? Eu achava que era muito. Eu já tentei, mas parece que as nossas pernas nos correspondem, né? Você vai caindo. É até engraçado. Nossa, não tem força. Falta. Assim também essa figura que Paulo está falando aqui. Olha, para que você possa permanecer na fé, então se nutra, alimente-se com a palavra. Irmãos, olha para mim em nome de Jesus. Nós precisamos. Não é nem que nós como uma necessidade trivial, não. É uma necessidade urgente de meditar na palavra de Deus. E esse nutrir, alimentar que Paulo fala, é não somente de meditar, mas também de ouvir um ensino coerente. Deixa eu te falar, a gente vive em um mundo hoje, como é que fala? Desses últimos dias, que fala mundo... Não é pós-moderno, não. A palavra antiga, irmão, me fugiu da cabeça aqui. Mundo... Meu Deus, da atualidade, que tem uma palavra específica para isso. Globalizado. É essa palavra que eu queria. Nós vivemos nesse mundo. Se você entra ali na internet, no YouTube, você vai ver ali, irmãos, uma penca, igual num cacho de banana, de palavras. Mas quanta mentira dentro dessas palavras. Quanta gente ensinando doutrinas de demônios, sendo motivados pelo seu próprio querer. Sabe o que é interessante, irmãos? É que dentro dessa doutrina de demônios, as pessoas vão deixando essas verdades entrar no seu coração. Ou, melhor dizendo, essas mentiras entrar no seu coração. Eu vi esses dias para trás, ouvi alguém dizendo, um jovem inclusive, não era mais velho do que eu, mais ou menos a minha idade, pastor de uma grande igreja lá em São Paulo.
jovem, seus 28, 29 anos, não mais do que isso. Ele dizia o seguinte: nós devemos respeitar a Bíblia, mas nós não podemos ter a Bíblia como inspiração de Deus. Misericórdia. Em 2 Timóteo, Paulo fala que toda a palavra é inspirada por Deus, toda, e deve ser aceita. Então há ensinos diversos aí na internet afora. Cuidado com o que você ouve, cuidado com aquilo que está alimentando a sua alma. Cuidado, igreja. Eu preciso alertar você de quanto a esses ensinos. Aí Paulo diz assim: se alimente da sã doutrina, da palavra da verdade. Aí à medida que a gente passa a se alimentar, irmãos, dessa verdade, nós vamos desenvolvendo anticorpos espirituais. Guarde isso. Anticorpos nos faz ter recursos para o dia que vem a gripe. Tem muitas pessoas aí que até tiveram contato com gente que tem coronavírus, mas não contraíram coronavírus porque tá com os anticorpos em dia, tá com a vida saudável. Tem muitas pessoas sendo arrastadas, apostatando da fé, porque tem ouvido mentira. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado. Olha, irmãos, primeiro, se alimente. Segundo, pratique a piedade. E isso tem faltado demais. Jesus disse que nos últimos dias, por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria. Se nós não temos amor, nós não exercemos a piedade. Se eu não amo o pastor Luiz, como é que eu vou servir o pastor Luiz? Se eu não amo a igreja do Senhor aqui no América 2, como é que eu vou servir os irmãos? É impossível você servir alguém se você não ama alguém. É por isso que Deus nos chama para ser luz nesse tempo. Exercer a piedade. Exercer a piedade. Isso aqui, irmãos, fala de tempo com Deus. Olha para mim. Quanto tempo mais você já não tira para estar com Deus dentro do seu quarto? Quanto tempo que você já não tira para se ajoelhar perante Deus e se derramar, não somente proferir palavras a Ele, mas ouvir, dizer: Pai, eu quero ouvir a sua voz. Eu só vou levantar daqui quando eu ouvir o Senhor falando comigo. E Deus fala, irmãos. Deus fala, Deus se revela. O maior desejo de Deus é se revelar. Fala de tempo com Deus, fala de oração, fala de uma vida de serviço. Como a gente tem vivido dias contrários a isso aqui. Ninguém quer servir mais ninguém. É amante de si mesmo. A gente leu agorinha. Se eu amo só a mim mesmo, como é que eu vou servir o próximo? É por isso que aquela doutrina travestida, né, dos desigrejados, que não precisa ir para a igreja, que não precisa frequentar, que tanto faz você ir ou não ir. O importante é você ter comunhão com Deus no seu lar. É uma doutrina maligna. Você não serve ninguém dentro da sua casa, não. Exercer a piedade é da sua cara para fora, da sua casa. Agora, eu amar a minha esposa, que até jurei amar ela até o resto da minha vida, isso é muito fácil. Quero ver amar quem muitas vezes me odeia. Quero ver amar quem muitas vezes eu estou tentando e mesmo assim a pessoa fica igual dura, estática, sem demonstrar reação. Isso é exercer a piedade. E a palavra do Senhor vai nos dizer: sujeitai-vos uns aos outros, servir uns aos outros. Tudo isso vai gerando força em nosso coração. E aí a gente passa a ter recurso para guardar a nossa fé. Deixa eu te falar algo aqui e nós vamos terminar com essa palavra. Cristianismo não é teoria. Tem gente que pensa que é só teoria, né? Cristianismo é prática. É muito mais que encher e arrotar santidade. É muito mais do que eu vestir o meu terno, pegar esse microfone e explanar a palavra de Deus para os irmãos. É exercer, é servir. Isso é o cristianismo. A gente podia até fazer uma comparação. Cristianismo é igual a serviço. Não existe cristianismo sem serviço. Talvez você tenha andado parado, sem servir mais. Não estou com vontade de servir mais. Quero só ir na igreja, só sentar no meu banco ali. Quando vou, já está bom demais. Você não foi chamado para isso, irmãos. Nós somos chamados para servir. E aquele que quiser ser maior no reino de Deus, que seja o menor aqui. Que seja o menor. Por último, em terceiro lugar, então, alimente, depois
pratique a piedade e por fim, fala sobre cuidar de você mesmo e dos outros também. Isso aqui fala sobre vigilância. Tem muita gente que acha que está tão bom, não preciso mais de nada, estou bom do jeito que está. Você que está de pé, cuide para que não caia. Ouça nos seus ouvidos agora, mas muito mais no seu coração. Você que está de pé, se acha que você está bom demais, essa palavra não é para mim não, isso é para os outros. Cuide para que não caia. Vigia, irmão. Vigia na sua prática diária. Dentro dessa visão que eu falei aqui, de cuidado, é preciso nós entendermos que ensinos enganosos muitas vezes transforma o que não é pecado em pecado, mas também aquilo que é pecado como se não fosse pecado. Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse instante. Passei demais do meu horário, peço perdão para os irmãos. Peço perdão. Mas irmãos, que nós possamos aceitar a exortação da palavra de Deus. Isso aqui que foi pregado não é a mensagem do pastor Brenner, é a palavra de Deus. Talvez você já ouviu falando isso. A exortação tem como cunho gerar em nós crescimento, edificação. Se Deus, que é o nosso Pai, corrige a quem Ele ama, através da sua palavra, é a mesma figura. Ele nos corrige porque Ele quer ver o nosso crescimento. Essa palavra que foi direcionada ao seu coração nessa noite, olha aqui em nome de Jesus, ela é para gerar em você uma nova fé. É para gerar em você uma nova visão. É para gerar em você mais cuidado perante Deus, daquilo que você tem ouvido, da sua postura diante de Deus, e aceitar a exortação, a fim de que você não seja enganado pelo pecado. É por isso, irmãos, que os irmãos têm visto. Eu vou orar com os irmãos agora. Eu falar desses dias, irmãos, ore por aqueles irmãos que estão vendados pela pandemia. Ah, não vou para a igreja porque só lá na igreja tem um coronavírus. No supermercado não tem, nos meus passeios, nas minhas visitas a outros lugares nenhum, mas na igreja tem o coronavírus, eu não posso. Isso é algo maligno, é aquele pano de fundo que eu falei, que Satanás tem trabalhado para cegar as pessoas. Como é que eu sou exortado lá em casa? Porque uma palavra como essa, se você está do seu lar, não estou me agradando dessa palavra não, você muda. Exortação, que significa correção, se você não gosta, você pode mudar. É por isso que eu digo, irmãos, não só nos atenhamos à nossa postura nesse sentido, de estar aqui ouvindo a palavra de Deus, edificando um ao outro, estimulando um ao outro, exortando uns aos outros. Exortai-vos uns aos outros. Como é que você pode ser corrigido estando dentro da sua casa? Não tem como, isso é impossível. Mas Deus, irmãos, essa noite, curva a sua cabeça em nome de Jesus. Eu sei que Deus essa noite há de nos conceder um novo coração. Talvez alguém fale assim: pastor, mas eu já tenho um novo coração, eu já fui regenerado. Mas sempre, irmãos, nós podemos ter uma nova atitude diante de Deus. É por isso que em nome de Jesus eu creio que Deus está estabelecendo novos corações aqui essa noite. Coração regenerado, um coração puro, um coração que vigia, um coração que preza pela verdade de Deus. Eu queria te convidar nesse momento, você não precisa orar com a sua voz em alto, mas falar aí para Deus qual que é a sua dificuldade que você tem encontrado de guardar a sua fé. Irmãos, a oração não é algo que você tem que colocar Deus distante. Ó Pai das nações, não. Pai querido, nós estamos na sua presença, Pai. E aqui eu quero te apresentar cada pessoa, Jesus. E o Senhor, muito melhor do que eu, sabe as situações que os teus filhos têm vivido nesse momento. Sabe as fraquezas que têm entrado, ó Deus, e que muitas vezes têm assediado, ó Deus, a não guardar a fé. E às vezes, ó Deus, até se desviar do caminho, até se apostatar. Mas eu creio, ó Deus, que o mesmo Espírito que falou através dessa palavra é o Espírito que está fortalecendo nesse instante, ó Deus, essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu clamo na sua autoridade, Cristo Jesus. Coloque uma força, ó Deus, inabalável nesse coração, para que quando chegarmos, ó Deus, no final das ótimas coisas, ó Deus, possamos falar como o apóstolo Paulo: eu acabei a carreira e guardei
guardei a fé, ó Deus, eu guardei o testemunho, eu guardei a integridade, eu guardei o meu relacionamento com o Senhor, eu guardei o serviço ao meu irmão, eu guardei o zelo pela palavra de Deus, eu guardei o ouvir a sua palavra. Deus, em nome de Jesus nós clamamos, restaure a saúde espiritual dessa pessoa que se encontra fraca aqui, ó Deus. Em nome de Jesus, restaure a saúde, ó Deus, na alma desse coração aqui, em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Se você recebe essa oração, diga amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.